E um problema que até então Israel não vinha enfrentando, começa a enfrentar. Eu estou falando sobre a questão dos reservistas, tá? Então Israel vem enfrentando essa dificuldade, coisa que lá, né, Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia já está no nível mais avançado. Lógico que, evidentemente, lá está numa situação já há mais tempo. O fronte de batalhas também tem perdido mais soldados dos dois lados. A quantidade, isso é relativo, não vou entrar em discussão agora, porque cada fronte, a Ucrânia diz um número, Rússia diz outro, mas o fato é que a BBC então fez uma matéria sobre Israel, sobre o caso então dessa questão dos reservistas, de toda a dificuldade que eles vêm enfrentando. E pegarem, né, entrevistaram um médico chamado Noah, já que até a matéria aqui, isso é Noah, né, que é um médico que estava até recentemente, né, ao longo do tempo, na batalha mesmo, né, seja, eu não lembro, daqui a pouco eu vou ver um pouco mais da matéria, não sei se em Gaza ou no Líbano, né, mas o fato é então que na matéria aqui, feita por Jonathan Bale, né, lá em Tel Aviv, ele comenta o seguinte: a guerra de Israel em múltiplas frentes não apenas desgastou seu inimigo, não apenas tirou a vida de milhares de civis em Gaza e no Líbano, também continua a extrair um preço do seu próprio povo. Então, ele começa a falar sobre isso, sobre essa questão de reservistas. Existe uma série de discussões, de problemáticas lá, né? Que aí no caso de Noah, especificamente de 33 anos, que é médico, tá? Ele comenta o seguinte: olha, como reservista da IDF, ele normalmente esperaria fazer algumas semanas de serviço militar por ano. Ao todo, o reservista são 32 semanas, é o tempo todo. Mas no ano passado ele passou 250 dias de uniforme. A guerra, ele disse, o havia arrancado da vida que ele conhecia. Então toda essa questão, porque médico tem que estar se especializando, enfim. Então ele perdeu um ano de especialização, do que quer que seja, porque é, teve toda essa problemática de ter que estar na guerra, né? E até a matéria comenta o seguinte, ó: após os ataques do Hamas em 7 de outubro, mais de 300 mil reservistas responderam. O comparecimento ultrapassou 100%. Então, foram os 300 mil mais outros que aceitaram voltar. E diz que agora caiu para 85%, né? O pessoal da própria IDF, inclusive o brigadeiro general, diz que a dependência da IDF em relação a reservas se tornará mais desafiadora quanto mais a guerra durar. Eu não sei como é que funciona lá em Israel eh, essa questão de, beleza, eu sou reserva, sou reservista, convoca e eu não apareço, se eu tenho alguma penalização. Lá na Ucrânia, como está numa situação excepcional, tá, é diferente, né, a situação lá na Ucrânia em relação a Israel. E lá você passa a cometer um crime se você não comparece, né? Se você é convocado, não vai, você tá cometendo crime, vai ser preso, enfim, tem todo essa nuance diferenciada. Lá em Israel eu não sei como é que está funcionando essa questão dos reservistas, né? Mas o fato então que, eh, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, as IDF, né, as Forças de Defesa de Israel, têm cerca de 170 mil militares na ativa, incluindo os recrutas, tá? E cerca de 465 mil reservistas. Então, uma considerado grande de reservistas, e que parte deles estiveram recentemente. Lógico que, evidentemente, quando ocorreu esse cessar-fogo no sul do Líbano, deu uma aliviada, né? Porque todos os combates, né, corpo a corpo, muitas vezes precisavam nem exatamente ter combate mesmo, mas precisava de presença militar em algumas áreas. Então, com esse cessar-fogo, reduziu-se a força nessa região, apesar de que parte dessa força foi direcionada para a Síria, mas também está relativamente controlável, né? E em Gaza tem ocorrido muitos bombardeios e também está muito próximo, esperamos, né, de um cessar-fogo. Mas então, mas já há indícios de que a IDF, as IDF, né, são as Forças de Defesa de Israel, querem estender o serviço obrigatório para recrutas do sexo masculino de 32 para 36 meses. Então querem mudar todo esse tempo, né, no lugar de ser 30, até eu comentei agora há pouco do vídeo, né,
semanas, né? Não é semanas, são meses ao todo, não é? De você cumprir. Então tá aí uma discussão. Recentemente teve a questão lá dos chamados judeus Haredi, né? Que são ultra-ortodoxos que tinham que servir. E aí teve toda uma confusão. Esse próprio brigadeiro Heiman e o antigo ministro, né? Que era Yoav Galan. Eu acho que o próprio Israel Katz, que é o atual ministro da Defesa de Israel, também é a favor dessa situação. Desses 7.000 homens judeus Haredi, né, que são os chamados ultra-ortodoxos, até então eram isentos do serviço militar e agora foram convocados, tem toda uma confusão quanto a essa questão. E aí tem um outro problema que é o seguinte: existe uma vida, cada soldado desse, reservista que é convocado e termina se estendendo mais a guerra, o que que acontece? Até economicamente, Israel tem sofrido com isso. Porque imagina só, você às vezes é funcionário, você é sei lá, um trabalhador de uma fábrica qualquer lá de tecnologia, que Israel tem muito isso, né? Beleza. Você vai para a guerra, passa um tempo, volta, ok, daqui a pouco é chamado de novo, você vai. Então há um descontrole. Muitas vezes aí terminam contratando outra pessoa, ou então não tem mão de obra qualificada suficiente. Então o cara lá vai e termina morrendo, como acontece muitas vezes. Então, imagina todo o problema que ocorre. Além disso, vamos para valores, né? O Banco de Israel disse em maio desse ano que o custo da guerra para Israel poderia chegar a 70 bilhões de dólares até o final do ano que vem. Até ano que vem. Uma estimativa feita antes da invasão terrestre do Líbano pelo país. Então isso era antes, era de 70 bilhões de dólares. Então de lá para cá já houve a invasão, né? Houve o avanço, uma série de bombardeios gigantes que ocorreram no Líbano, não só no sul do Líbano, em várias regiões do Líbano, né, até Beirute, bombardeios dos mais diversos na Síria, que já vinha ocorrendo antes, mas que depois, agora com toda a questão civil que ocorreu na Síria, houve uma quantidade ainda maior, e vemos em meio a todo esse caos, digamos, teve ataque ao Irã, de lá para cá, que não estava nesse orçamento totalmente. De lá para cá, nós tivemos, agora mais recente, o conflito com os Houthis, porque você precisa entender que é um custo elevadíssimo você levantar voo com aviões de alta tecnologia, como são os aviões israelenses. E mais do que isso, distâncias gigantescas, 2.000, 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros, como é a distância entre o Iêmen e Israel. Enquanto os Houthis fazem ataques de mísseis, que é o uso Palestino 2, mas utiliza um míssil, dois, três mísseis, tá? Então o custo é menor, usa drone também. O Israel, para fazer um ataque, pega aviões dessa distância, tem que ter o avião de abastecimento tem que estar pronto, tá? Tem que ter alguma retaguarda, que essa retaguarda é americana, como ocorreu recentemente. Os americanos têm feito um trabalho de retaguarda, provavelmente utilizando o USS Truman. Então perceba que é um custo elevadíssimo para Israel manter essa guerra, e aí, mais cedo ou mais tarde, a conta vai começar a chegar, a opinião pública vai começar a chegar a dizer: tá bom, Netanyahu, tá bom, vamos parar. Sabe-se que, eu não vou entrar muito nesse detalhe de por que Netanyahu tá ou não tá, mas ele tá fazendo o papel dele. Eu só não queria entrar nessa questão dele forçar a guerra por mais tempo, por conta do processo que ele tá, né, sofrendo agora. Mas enfim, isso é uma outra polêmica, que um outro vídeo eu gravo falando sobre isso. Mas só para a gente encerrar aqui, então essa é a situação de momento, tá? Israel então está começando a sofrer com essa questão dos reservistas. A opinião pública ainda está começando a surgir um pequeno burburinho, tá? De leve, porque de certa forma está funcionando, mas eles não querem que haja uma escalada maior. Só que existe todo um problema, que é o seguinte: tem a questão com os Houthis, tem a questão de depois Israel ter que se virar para o Irã, já que começou, ele tem que seguir em frente, não tem como deixar para lá.
O Irã a cada vez mais está mais perto de uma bomba nuclear, se é que não já chegou a isso ou quase isso. Então, tudo isso complica para Israel. Israel começou a ter que finalizar. Os Houthis não são Hezbollah, eu já até trouxe um vídeo sobre isso. Volta aqui, eu vou deixar no final para você ver, né? Esse vídeo, ao final, vou deixar a sugestão aqui. Então, tudo isso complica para demorar mais tempo nesses conflitos. Junte a isso ainda um outro problema atual que é na Judéia e Samaria, ou Cisjordânia, que é o quê? O surgimento de novos movimentos radicais, jihadistas, que vem causando uma certa dificuldade com a autoridade palestina e que, vez ou outra, os policiamentos da autoridade palestina dentro da Cisjordânia, dentro da Judéia e Samaria, né, que é um outro termo usado, estão tendo dificuldade e é preciso as forças de Israel intervir. Então há uma preocupação gigante de isso começar a escalar, a autoridade palestina perca o controle, está começando a perder, e Israel precisa colocar tropas, e aí Cisjordânia é muito maior do que Gaza, é muito mais complexo, porque tem muitos cidadãos israelenses morando dentro da Cisjordânia e tem toda uma outra complexidade totalmente diferenciada. Terreno muda também, há uma mudança à parte montanhosa, é muito próximo a Jerusalém, então existe uma infinidade de problematizações que Israel vem enfrentando, eu não sei até quando vai tudo isso. No mais é isso, vou deixar aqui o vídeo para você saber mais informações que eu trouxe agora sobre, comentando que os Houthis não são o Hezbollah.